Podcast Swim Channel. Episódio 2, Troféu Brasil. Alô a todos, essa é a edição número 2 do Podcast Swim Channel. Dessa vez, nós vamos reunir o grupo editorial Swim Channel para analisar como foi a disputa do Troféu Brasil 2020. Esse ano tão difícil, de tantas dificuldades, o Troféu Brasil acabou tendo algumas coisas positivas. Hoje, o grupo Swim Channel, nós vamos analisar cada uma dessas coisas e você vai escutar dos nossos integrantes a opinião de cada um. Aqui estarão Patrick Wickler, ele que é o editor-chefe, diretor executivo da Swim Channel. Alô, Patrick. Fala, Pulse, fala, coach. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí do nosso podcast. Catarina Ganzelli, ela que é especialista nas provas de águas abertas, nossa especialista, inclusive, na editoria Swim Channel. Catarina, dá o alô para nós, mas você hoje não vai ver a Catarina, ela fez uma cirurgia, está fazendo um esforço enorme para estar aqui conosco, fez uma cirurgia no dente. Seja muito bem-vinda, Catarina, e obrigado pelo esforço. Imagina. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com todos. E Guilherme Ferreira, jornalista, ele que faz parte do grupo Swim Channel e é uma pessoa da mais vasto conhecimento, está aqui participando conosco. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Fala, coach, fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está ouvindo aí. E vamos discutir aí o Troféu Brasil. Troféu Brasil acabou sendo a única competição presencial nacional de natação. E o que nós tivemos? Nós tivemos uma competição que teve somente um índice de classificação para os Jogos Olímpicos. Vamos ouvir de cada um qual é a opinião sobre o que vocês acharam dessa competição. Vou começar com você, Patrick. Vamos lá. Primeiro, eu fico muito feliz da CBDA organizar um campeonato nacional nesse ano tão complicado de 2020. A importância de ter um evento nacional, ela é imensurável, tanto para os atletas mais novos que precisavam cair na água, precisavam melhorar os tempos, e a gente teve melhoras de tempos da galera mais nova, só que não precisaria ser o todo-poderoso Troféu Brasil. A competição nacional, ela poderia ser uma adaptação, um Open Brasil, uma competição nacional de reunião, mas não precisaria ter o poderoso Troféu Brasil. Por quê? Porque a gente teve cancelamento de Olimpíada, a gente teve adiamento de Mundial de Surf, adiamento de Mundial de Judô, adiamento de Mundial de tudo, pode ter um adiamento de um Troféu Brasil 2020. Então, acho importante ter um campeonato nacional, parabéns, fiquei muito feliz, mas não precisaria ser o todo-poderoso Troféu Brasil. E que ponto interessante, é um ponto que você destaca pela maculação do nome Troféu Brasil. Veja como o nome é muito forte. Catarina. Poxa, eu fiquei muito feliz com a realização desse campeonato. Também acho que foi primordial para o pessoal da categoria, principalmente, porque os principais atletas eles tiveram a oportunidade de fazer a Missão Portugal, de competir outras provas fora do Brasil, ISL. Então, eu sinto que foi fundamental para categorias de base. Acabou sendo uma grande oportunidade, com a competição um pouco mais vazia, do pessoal do infantil, juvenil e júnior crescer muito, se automotivar, conseguir colocações inéditas, conseguir um destaque, conseguir uma visibilidade tanto dos seus clubes quanto de marcas e tudo. Então, fiquei bem feliz com a CBDA conseguindo abraçar, esse projeto e fazer dentro dos protocolos, que é um desafio para todo mundo, é novidade. Guilherme. Bom, a gente teve um ano complicado, difícil aí, com cancelamentos, atletas que não conseguiram treinar. Então, a gente acabou até saindo no lucro, de ter tido um campeonato, E a data que conseguiram foi só essa. Mas um aspecto grande, assim como o próprio Patrick falou, o nome Troféu Brasil é muito forte, Então, é a principal competição, é o principal evento, de esportes aquáticos do país. Mas eu achei que foi válido fazer o evento. A gente está vendo outros países também fazendo competições. Então, é claro, a gente teve poucas estrelas, digamos assim, Muitos clubes não foram nadar, muitos atletas de ponta acabaram não indo. Mas eu acredito que foi positivo, foi importante ter feito esse campeonato. E vamos ver agora como fica nos próximos meses, já que a gente já está passando por esse processo de pandemia.
Eu achei muito interessante a opinião do Patrick, né, no qual ele indica que a palavra, né, a imagem Troféu Brasil, ela fica maculada. Tamanho é a paixão do Patrick, né, pela natação. Nós somos apaixonados por natação. E eu, de uma forma geral, eu acho que o Troféu Brasil ele foi quase como um alívio para a natação brasileira. Ele foi muito importante. Eu acho que nós até vamos entrar já no nível da competição, mas de uma forma geral ele teve um efeito muito mais positivo do que negativo. E ele era necessário. E de uma forma que eu acho que a CBDA tem um mérito muito grande, com todas as dificuldades, com tudo que isso passou, eu acho que nós conseguimos, por incrível que pareça, né, nesse ano tão difícil, nós acabamos conseguindo sobreviver. E que bom que o troféu acabou sendo, para mim, esse caráter muito mais positivo que negativo. Aliás, nesse aspecto é a hora que a gente entrar até no segundo tema, e dessa vez eu vou de Catarina, abrindo. O que você acha? Você acha que, da forma como foi colocado, Catarina, ele ficou dentro do esperado, ou a competição, de uma forma geral, eu não falo só da organização, até mesmo do nível técnico, você acha que ficou abaixo do que se esperava? Então, pensando no nível técnico, eu sinto que era previsto que cada clube ia estar dentro da sua opinião, da sua proposta de segurança, de participar ou não. Então, a gente teve um desfoque muito grande de, né, várias equipes. O Pinheiros, a falta dele faz uma presença, né, que dá uma grande diferença para a competição, para a dinâmica, tanto em eliminatórias finais, que foram algumas provas bem vazias, né. Na etapa da manhã da eliminatória, eu fiquei até feliz que foi unido o torneio Integração, que teve sedes em todo o Brasil, e no Rio de Janeiro aproveitaram a estrutura do Troféu Brasil para ser a sede lá no Rio. Então, assim, no Minas, ele disparou, né? Ganhou com 2.788 pontos na frente do Corinthians, que foi 1.075. Não teve disputa de clubes nesse momento, foi algo muito pelos atletas mesmo, os atletas se preparando, tentando chegar próximo das suas melhores marcas. E dentro disso, eu senti que, assim, a grande parte dos atletas que participaram não conseguiram atingir suas marcas, porém, todos nadaram várias provas. Os atletas que mais se destacaram, eles nadaram, assim, 4 provas, 5 provas. Então, foi um treinamento intensivo, foi um ritmo de competição, uma reentrada nesse ritmo de competição, pensando já na seletiva olímpica do ano que vem. Então, não foi o nível de Troféu Brasil que a gente está acostumado, mas é o que eu esperava particularmente, por conta da pandemia, por conta dessa falta de estrutura ideal para se preparar, de um planejamento, um cronograma, uma periodização legal. Então, eu sinto que eu esperava pouco do Troféu Brasil e foi dentro do esperado. Mas comparando com os resultados internacionais, porque nós estamos tendo algumas outras competições em alguns outros lugares que têm acontecido alguns resultados expressivos. Talvez esses resultados você não esperava? Olha, eu confesso que, pelo que eu acompanhei aqui na pandemia, muitas pessoas conseguiram alternativas, mas em todas as situações foram realmente alternativas, né? Eu entendo que o suporte que a gente tem fora é um pouquinho diferente. Não foi o caso de abrir um centro de treinamento para um atleta só, de ter um técnico do lado, e eu sei que isso faz diferença, principalmente aqui no Brasil. Eu vejo todos os atletas com uma grande necessidade, assim, desse acompanhamento, e eles não tiveram isso. Então, eu, mesmo sabendo que a gente teve recordes fora daqui, teve campeonato europeu, campeonato italiano e uns desempenhos muito legais, que ali sim foi fora do meu esperado, eu não imaginava que os atletas iam andar tão bem após um período de pandemia. Eu aqui dentro realmente acreditava que seria tentar chegar mais perto da melhor marca. Era isso que eu sentia de quem fosse cair na água ali, a não ser alguns atletas mais jovens, que foi o caso da Stephanie, o caso do Stefan Steverick, que na evolução é mais natural pela fase que eles estão, né, de desenvolvimento. Então ali também eu não fiquei tão surpresa assim. Pude acompanhar de perto muitos treinos do Stefan, ele que estava aqui na nossa sede, né, junto com o seu técnico, o técnico adaptando de todas as maneiras, ele teve um preparo muito individualizado. Então é uma situação que a gente vê, poxa, realmente, a pessoa conseguiu evoluir. Mas muitos outros atletas tiveram que pegar o treino sozinho, realizar sozinho e adaptar de uma forma que às vezes não dava para aplicar exatamente o que dava no papel. Então, eu sabia que isso ia pesar bastante, Mesmo companheiros mais velhos que tiveram uma piscina de academia no interior aberta só para si mesmo, que tinham a periodização,
eu sabia que ia ser diferente. Não esperava baixar os tempos como os estrangeiros fizeram. Coach, eu também, cara, eu vou te falar que eu achei o Troféu Brasil, ele abaixo da expectativa, né? E te falo por quê. Os homens, alguns homens vieram do ISL. Então, os homens já sabiam que não seria a competição do ano para eles, né? Não seria a grande competição do ano para eles. Eu esperava mais do feminino, achava que as mulheres estariam melhor, porque a gente só teve 3 mulheres no ISL. Então, as mulheres que ficaram no Brasil, esperava-se um pouco mais do resultado delas. Lógico que eu gostei da Gabi Roncato, é lógico que eu gostei da Jung Blut, da Aline, mas esperasse mais próximo do que elas realmente podem. Até se a gente fosse entrevistar essas 3 meninas, elas vão achar que poderiam ter nadado melhor do que realmente entregaram. A Aline até falou isso, a Aline até comentou isso. Então eu acho que o nadador também, ele sente que entregou abaixo do que poderia ter sido. Teve fatores externos? Teve. O segundo dia, o Fernando Scheffer nadou para 1,47 baixo no 200 livre, apagando a luz, faltou luz, ele esperou 1 hora para a largada dele, poderia ter feito 1,46. Tiveram diversos fatores externos, mas no fim ainda foi mais baixo, pior do que eu achava que fosse. Então, pegando carona aí no comentário do Patrick e da Catarina, eu também achei muito bom a participação dos nadadores mais jovens, principalmente pessoal juvenil, né? Que baixou o tempo, conseguiu... O próprio Stefan, né, fez uma marca muito expressiva de 4,19, mas, assim, dentro do esperado, se a gente for analisar o pessoal sênior, mais velho, eu acho que ficou abaixo, né? Porque a gente teve tempos muito altos, assim, com exceção de poucos atletas, né? A Jung Blut andou de novo abaixo do índice olímpico, né? Que é uma marca a se levar em conta. A gente teve o Cachorrão também conseguindo nadar bem as provas dele, embora ficou distante dos melhores tempos. Mas eu gostei de ver o pessoal mais novo, né? Que foi uma chance que eles tiveram, né? De nadar um torneio absoluto, muitos pela primeira vez, e aproveitado a chance, né? Tipo, Stephanie, o Saldo, né? Que fez uma ótima prova de 400 livre. Então, acho que esse pessoal mais jovem, a gente tem que também levar em consideração que era uma chance que eles tinham, estar nadando pela primeira vez um torneio grande, né? E ter, né, no currículo depois uma medalha, uma final de Troféu Brasil, isso é importante para o crescimento deles. Mas, assim, dos outros mais velhos, é claro, né? A gente ficou um pouco distante do que a gente esperava, né? Os tempos não foram tão altos, principalmente em comparação com outros eventos que estão rolando aí, né? A gente está tendo eventos, né, na Europa, principalmente, e os tempos estão bem baixos, né, em outros lugares, né? Então, mas também a gente fica imaginando como seria o torneio com os atletas ali do Pinheiro, do SESI, que não foram, né? A gente viu o Brandon nadando muito bem lá em Santos, o próprio Etienne também fez 25, se não me engano, de 50 livre, então a gente fica... então, aí a gente fica meio assim, o que será que eles fariam, né, lá no Troféu Brasil, né? Então... Você sabe que essa ideia de nadar bem, nadar mal, né, e resultado e colocação, por exemplo, tem o caso da Beatriz Gisotti, né, que consegue, neste ano, com todas as dificuldades, fazer o melhor tempo da vida nos 1.500 metros nado livre, lhe aproximando do índice, e ela tira segundo na prova. Eu acredito que seja uma das meninas que está na briga pelo índice, e na sequência ela ganha os 200 borboleta piorando o tempo, né? Então, tipo, mas ela ganhou os 200 borboleta, né? Então, e a gente sabe que ganhar é importante. Eu acho que o ganhar é importante, eu acho que competir é mais importante ainda, eu acho que talvez esse seja o grande ponto. E eu vou dizer uma coisa assim, que eu conversei com vários treinadores. A piscina do Vasco talvez hoje não seja a piscina do Vasco que a gente conheceu, né? Há alguns anos, na década de 90, que era uma piscina maravilhosa, era uma piscina que não tem sido bem cuidado, o nível da água estava baixo, ela estava turva, faltou luz, mas não tem como botar a culpa da falta da luz no Vasco, na CBDA, na FARC, você não tem como, né, gente? Mas, de qualquer forma, eu acho que o nadador brasileiro ele tem que se acostumar com alguma coisa que é a dificuldade, lidar com a dificuldade. E aí, e superar isso, né? Então, eu acho assim, eu acho que os resultados foram positivos, né? Eu posso dizer a vocês que eu acho que teve coisas muito boas, né? Mas tivemos algumas coisas que poderiam ser melhor. E quando a gente indica que os tempos ficaram um pouco abaixo, nós estamos analisando apenas os tempos.
Nós não estamos analisando a dificuldade que as pessoas passaram, os problemas que as pessoas passaram, né? Por exemplo, eu soube que a Bettina Loscheiter, por exemplo, que é uma menina que a gente esperava muito dela ela não foi bem, mas ela ficou sem treinar vários dias porque o Corinthians ficou fechado e ela estava sem piscina. Então, tipo, para nós, né, que analisamos o tempo, o atleta, a gente não tem no contexto exatamente o que ele passou. E exatamente nessa do contexto que passou, não há como não deixar de projetar. E aí, Guilherme, eu vou até começar contigo dessa vez, depois do Troféu Brasil, você acha que o nível da natação brasileira, especialmente porque nós só tivemos um atleta, somente uma, só uma, foi a Viviane Unglute nos 1.500. O nível da natação brasileira para a seletiva olímpica, a expectativa mudou, piorou ou segue na mesma? Bom, analisando o contexto geral, né, não só esse torneio, fica difícil de dizer, né, porque a gente, como você falou, a gente não teve evento praticamente, né, só teve esse Troféu Brasil. A gente não sabe também como que vai ser os próximos meses aí, né, com questão da pandemia, há muita gente falando que pode voltar a ter restrições, então pode impactar no treino e também no psicológico dos atletas, né, mas eu acho difícil a gente fazer um prognóstico, assim, em cima desse Troféu Brasil, né, a gente tem que avaliar o contexto geral como um todo. E eu acho que, se fosse dessas opções que você falou, eu acho que está na mesma, né? Acho que a gente tem que esperar os próximos meses. A gente não sabe se a gente vai ter nadadores brasileiros competindo no exterior, né? Inclusive você mesmo falou lá... Ninguém deve sair mais. Acho que ninguém mais nem sai do país. É até impossível, praticamente impossível sair do país. Esquece, tem que ficar no país agora. Você mesmo disse que lá numa das lives lá do Troféu Brasil que vai ter o próximo Series lá nos Estados Unidos e só para nadadores americanos. Então, ninguém mais sai. Sim, tem brasileiros que podem estar treinando lá e não vão poder competir. Então, é difícil de dizer como é que eles vão estar, né, para a seletiva. Eu imagino que quem conseguir continuar treinando vai continuar treinando, quem, por exemplo, tiver algum problema vai dar um jeito, como teve na pandemia. Mas eu acredito que a gente vai ter que esperar para chegar para poder falar, melhorou, piorou. Eu acho que está na mesma, né? E também a gente tem tempo até lá, né? Até o Troféu Brasil, dá para os nadadores também terem tempo de recuperar a pausa aí que tiveram por causa dessa questão de pandemia. Coach, cara, eu acho que em relação ao pessoal mais novo, a competição muda muito mesmo. Muda muito. O pessoal mais novo tem que cair na água muitas vezes. Vou dar alguns exemplos. O melhor tempo do Stefan Steverick era 4,21. E ele fez 4,20 na eliminatória e 4,19. O índice olímpico é 4,15,84. É possível? É. Mas pular do 4,21 para o 4,15 é um salto enorme. Agora pular de 4,19 cravado, que é quase 4,18, para 4,15 já é mais viável. Com certeza. Então, os nadadores, foi positiva a competição, eles têm que fazer vários passos. A Beatriz agora sonha com o índice de 1.500. Então, isso deu um espaço para ela pular os 1.500, para agora vir para abril, para a seletiva do dia 19 a 24 de abril, muito mais poderosa. A Stephanie Balducci, ela saiu de lá com uma gigante do evento, uma gigante. Ela é quase a mina de 100 livre do Brasil, assim, né? Quando ela for competir do lado da Larissa nas próximas vezes, ela subiu mais um degrau. Então, o que aconteceu no Troféu Brasil teve uma importância gigantesca nas categorias menores, gigantesca, mexeu algumas coisas, né? Vemos novos garotos de 200 e 400 livre que podem mudar alguma coisa, a gente viu o pessoal do 400 medley. Então, por mais que seja fraco, muda muito. Se a gente fizesse, vamos fazer uma seletiva de 1.500 feminino, se fosse esse ano, todo mundo ia votar Viviane Jungblut e Bettina Loscheiter. Para o ano que vem, a Gabi Roncato já escolheu nadar, outras mulheres já escolheram nadar, muda muito o jogo. Então, eu acho que, bem ou mal, o pessoal muito novo aproveitou bem a situação. Eu acho que esse ponto está ótimo, viu, Patrick? Eu acho que é um ponto muito bom. Até anotei aqui. Depois da Catarina, eu vou falar alguns pontos muito bons sobre os nomes que você mencionou. Obrigado, coach. Pensando aí um pouquinho até nos nomes que o pessoal já levantou aqui, a grande
O grande receio que eu fiquei desse campeonato foi ver pessoas que estavam treinando muito bem, como era o caso do Guilherme do Costa, que mandou tempos muito bons, o Cachorrão, o Cafu lá no Rio de Janeiro, a própria Gabriele Roncato fez uma tomada de tempo com o Pocente de 1.500, que fez um tempo muito legal, apesar de estar com traje de águas abertas, que ela nunca vai usar na piscina. Entre outras pessoas, assim, que estavam realmente treinando muito bem, chegou na hora, não conseguiu executar o tempo. Gabriel Perseguin. Gabriel Perseguin também, como você mesmo já havia comentado. A própria Betina, que a gente comentou aqui, ela estava falando comigo tempos de séries que estavam, assim, iguais às da fase do melhor tempo dela. Então ela também falou, é lógico que eu vou fazer meu melhor tempo. Ela já estava indo crente disso. Então eu pensei, meu Deus, o que aconteceu, né? Porque não foi um caso isolado de um atleta de uma tal idade ou de um tal clube ou que fez mais ou menos treino, né? Eu não sei qual peculiaridade pôde ter, né, incomodado esse grupo específico de atletas, porque, por outro lado, Steve Erick deu tempo, Stephanie Baldacchini deu tempo, o próprio Saldo deu os melhores tempos da vida dele, a Beatriz Gisotti, que não estava tendo temporadas tão legais, ela que já investiu bastante em treinamento de altitude e realmente ainda competindo, eu acreditava que ela ia voltar desses treinamentos e, nossa, agora ela vai abaixar. E, infelizmente, ela não desenvolvia tanto, aproveitou essa oportunidade, cresceu muito na competição, né? Então, não tem uma regra, não tem uma explicação assim muito física, porque, todo mundo piorou. Não, são grupos isolados, né? E aí eu não sei exatamente quais foram os fatores determinantes. Eu continuo me mantendo muito confiante para a seletiva olímpica, por mais que a gente só tenha tido o índice da Viviane Jung-Blu. Eu sei que todos esses atletas estão treinando bem, eu sei o tempo que eles estão fazendo em treinamento. Então, assim, isso me mantém muito mais confiante do que somente o resultado do Troféu Brasil, que isoladamente não mostra um cenário tão bom. Fora também os resultados que nós tivemos dos brasileiros, né, no ISL, fora do Brasil também, a gente teve muito resultado, muito abaixo, o pessoal abaixando o tempo, mesmo que na curta. Então, eu tenho boas perspectivas para a seletiva olímpica. Eu acredito que vai ter um grupo bem legal fazendo índice e um grupo de qualidade. Uma coisa que a gente fica meio triste, às vezes, é quando a pessoa faz um índice justamente para entrar na competição e nem ainda na intenção de disputar uma semifinal, por exemplo. Isso já aconteceu em algumas ocasiões. Eu sinto que o grupo que for selecionado vai lá para tentar uma colocação, ou, lógico, no caso dos estreantes, dos mais jovens, aí tudo bem, pode ser abaixar um tempo, né? Não ter ainda condição. Mas eu continuo bem empolgada para essa seletiva do ano que vem. Catarina, você fala da palavra oportunidade. Essa palavra é uma palavra importantíssima. Eu escutei de 2 treinadores daqueles mais destacados no Troféu Brasil, Sérgio Noé Marques e também do Vlad, treinador do Paineiras. E ambos mencionaram isso, a palavra oportunidade é uma palavra importantíssima. Mas tem uma coisa que é importante que o Brasil sempre não teve, que é a competição. Nós temos poucas competições e as que nós temos, as pessoas não tiram proveito. Então, muitas vezes você tem uma competição e os próprios treinadores e os clubes e os atletas não usam dessa competição para buscar bons resultados. É aquela coisa assim, me bota logo na primeira prova para eu ir embora. Ou a prova é do sem peito, ele dá um tiro de 50 e sai do outro lado. Então, nós temos uma cultura muito ruim e uma organização pior ainda, porque nós temos poucas competições e as que nós temos nós não aproveitamos. Essa é uma crítica apenas geral. Falando especificamente sobre a competição, o Patrick citou sobre o Stefan. O Stefan tem uma coisa muito boa, Patrick, muito boa, que aconteceu com ele nesse evento, que para mim me chamou muito a atenção. Que foi o fato de que eu conversei com ele em fevereiro, eu tomei um café com ele e o Eric em fevereiro, nenhum dos dois falava em Olimpíada. E agora ele já fala em fazer o índice. E querendo tu ou não, gente, isso faz muita diferença. Não sei se ele vai fazer o índice, eu não sei nem se ele vai para a Olimpíada, mas só falar, ele já está quase que dentro do processo. E uma outra coisa é de que entre meninas e rapazes, né, falando da nova geração, todo mundo fica com... A gente tem que notar de que as mulheres, as garotas de 13, 14, 15 anos, elas se tornam competitivas perante as mulheres mais velhas. Os rapazes nem tanto. Tanto que o Stefan, por exemplo, ele só foi protagonista nos 400 medley e nos 1.500. Nos 200 medley ele apenas foi um figurante por ali. Né? E a gente acaba achando, por exemplo, até mesmo na comparação com... Todo mundo aqui destacou, a Stephanie nadou muito. A Stephanie nadou muito.
O Vlad, o segundo melhor atleta dele, ou talvez tão bom quanto a Stephanie, é o Lucas Tudoras. Então, se eu perguntasse para vocês quantas melhoras de tempo vocês acham que a Stephanie teve? Porque a Stephanie foi um destaque grande da competição. O Lucas Tudoras, ninguém nem falou dele. Quantas melhoras de tempo teve a Stephanie? Uma melhora de tempo. Sem borboleta, que ela bate o recorde brasileiro de categoria. Quantas melhoras de tempo o Lucas Tudoras teve? 4. Porque ele é um garoto, ele é um rapaz, ele vai competir entre os homens, então ele fica ali perdido. Então tem muitos resultados que aconteceram na competição e a gente acaba não configurando, não relacionando. Por exemplo, o Vinícius Assunção fez uma baita competição. Além do bom resultado, melhor marca pessoal nos 200 livre, melhor marca pessoal nos 400 medley, mesmo tirando o terceiro lugar. Depois ele faz uma tomada de tempo 49,6. Então começam a aparecer alguns nomes. E aí eu digo... Mas o Vinícius não ficou apagado não, hein, coach? O Vinícius não ficou apagado não. Ele não ganhou, né? Todo mundo de olho nele, cara. Mas ele não ganhou, né? O 200 não ganhou, mas ele jogou o Altamir para fora do pódio, todo mundo vendo ele. É verdade. Não ficou apagado, né? É verdade. Uma coisa é você não citar ele, mas a galera, todo mundo, o cara que... Altamir passa rasgando o 50 livre dos 200 em primeiro e o cara tira do pódio, tá todo mundo de olho no Vinícius Assunção e no Gustavo Saldo. Assim. O Altamir estava muito configurado que estava com o tanque vazio, né? Ficou bem claro que estava com o tanque vazio, né? Diferente do Vinícius, que teve oportunidade. Então, por isso eu digo, a palavra que a Catarina mencionou é oportunidade. E a competição é algo que nós precisamos, a gente precisa valorizar mais nas nossas competições. As competições foram muito importantes. Já que a gente está falando da competição, e aí eu vou começar contigo, Patrick. Vamos falar dos skins e da prova de revezamento. Você acha... Mas, coach, eu posso só fazer uma... Eu quero só concluir em relação... Por que o Troféu Brasil... Antigamente, eu que sou uma pessoa de 42 anos, o que é importante no Troféu Brasil? Bater em primeiro e marcar ponto para o clube. E não era o objetivo desse último evento, não era bater em primeiro, marcar ponto para o clube. Era simplesmente a oportunidade de melhorar e ganhar tempo, né? Então, assim, eu sentia muitas vezes que as mulheres não eram constantes. A Aline nadava muito bem o 200 livre, nadou muito mal o 800 livre. Aí a Gabi Roncato nadou muito bem o 400 livre, afundou no 1500. A Beatriz fez o melhor tempo da vida dela nos 1500, porque tinha Vivi na frente dela, mas no 200 borboleta ela piorou ganhando. Será que ela piorou porque ela já viu que estava na frente e bateu só para marcar ponto para o clube dela? Então, assim, todas as vezes que as mulheres iam cair na água, elas não dá para prever o feminino. O masculino é um pouco mais fácil de prever. Não dá para saber se a Gabi Roncato vai nadar muito bem ou muito mal. Não dá para saber a hora que a Aline Rodrigues vai nadar muito bem ou muito mal, né? Então, assim, eu sentia uma não constância e ainda fico na dúvida. Se nesse Troféu Brasil o importante era bater na frente e ganhar o Troféu Brasil ou melhorar um tempo. São coisas diferentes. O Alberto Claro sempre ensinou para o pessoal do Pinheiros, né? Bater na frente, marcar ponto, economizar energia para a próxima prova. Então, fico na dúvida de como foi conduzido o Troféu Brasil. Era uma oportunidade para o Curitibano subir no pódio? Era uma oportunidade para o Paineiras, vão abraçar isso e ser o bronze no Troféu Brasil? Então, muitas coisas me deixaram confuso nesse Troféu Brasil. Esse sistema clubístico é uma coisa interessante, mas eu não sei se o atleta, quando ele cai na água, ele cai realmente com esse propósito. Eu identifico a natação como um esporte tão individual, que eu acho que quando o atleta cai na água, eu acho que ele cai por ele, cara. Eu não consigo ver ele, eu vou nadar isso aqui pelo Pinheiros, não. Mesmo sendo um sistema clubístico que nós vivemos, eu acho que o atleta, por essência, o nosso esporte, ele é individualista, e o atleta de natação, ele é egoísta, né? Eu me lembro uma vez, isso o próprio Albertinho cita, né? Uma vez nós falávamos do César Cielo e a gente dizia, o César Cielo é um cara ambicioso e egoísta. Duas grandes qualidades para um atleta de natação, péssimas para uma pessoa, né? É horrível uma pessoa que seja ambiciosa e egoísta, pessoa extremamente... né? Mas para um atleta de natação é uma coisa maravilhosa. Patrick, falando dessa disputa de Troféu Brasil, e até para essas provas de skins e de revezamento, a intenção que a CBDA fez, eu vou começar contigo e eu vou logo te provocar. O Bruno Fratos disse que para quem gosta do circo, ele se referiu à prova do skins. Você gosta do circo? Eu gosto do circo quando a proposta é circo.
Eu gosto de natação séria quando a proposta é natação séria e gosto de inovação e inovação. Tem espaço para tudo. Tem espaço para... Por isso que maratona aquática é um sucesso. Tem espaço para tudo. Qual que era a proposta do dia? Ser o Troféu Brasil? Não gostei dos skins. Mas você acha que não caiu bem, não, no final da temporada? Porque naquele momento ali, todos saíram contentes, com quem não estou nem falando só quem ganhou o dinheiro, mas o clima foi interessante, as pessoas saíram motivadas. Coach, eu sou uma pessoa especialista em marketing. A partir do momento que você escolhe para ser o nome Troféu Brasil, você tem que ser rígido. Troféu Brasil são os melhores do Brasil, inclusive na maratona aquática. Eu tive uma conversa com o pessoal da CBDA e eu pergunto, quem é o Troféu Brasil? É o melhor nadador do Brasil? Ou quem ganhar o circuito da CBDA é o melhor nadador do Brasil? Eles não saberiam informar. Quem vai ganhar o edital de uma Bolsa Atleta? O Troféu Brasil ele tem que ser uma coisa extraordinariamente séria, maravilhosa, de uma maneira olímpica. Você romantizou o Troféu Brasil, basicamente é isso. Não romantizei. Dá para fazer outras opções de eventos, né? O Albertinho veio me visitar, ele pensa como um Open para uma situação dessa, né? Mas resumindo, a partir do momento que você defende ser o Troféu Brasil, então, assim, é a competição mais importante de natação e a competição mais importante de maratona aquática. Ou, se você jogar para o futebol, fala para o pessoal que ganhar o Brasileirão não é importante. O Brasileirão é o mais importante do futebol. O Troféu Brasil é o Brasileirão. Então, a gente tem que ter isso. Agora, eu acho o skins fantástico, acho o skins do ISL fantástico, acho o skins do Raia Rápida fantástico, acho o formato de skin fantástico, acho que não é para ser realizado no Troféu Brasil. Acho que desvaloriza o nadador de longa distância, que hoje está até melhor que o nadador de curta distância, dependendo da prova, confunde, não tem estratégia, né? A Marchioro, ela vai querer ser campeã do Troféu Brasil ou querer os R$4.000? Os dois não dava para ela. Ela teve que optar. Então, é um circo mesmo, uma opção que não era o momento de ser o Troféu Brasil, esse teste. Eu gosto de inovação, mas não no Troféu Brasil. Faz um Open. Faz um Raia Rápida, faz um troféu Coach Alexandre Puciel de Barra Guilherme. É isso que eu penso. Catarina. Eu sinto que o skins, ele fugiu um pouco da proposta, principalmente por essa confusão do quem é o campeão. A pessoa que ganhou o skins ou a pessoa que ganhou a prova, né? Nós sabíamos, mas por mais que seja uma dinâmica bem legal, o pessoal torce, é diferente, é inovador, essa questão dessa competição ela vir para trazer o título brasileiro e até voltando um pouquinho no que a gente comentou aqui sobre, poxa, o atleta quer bater na frente ou quer fazer um melhor tempo, eu tenho certeza que ninguém nadou pensando em clube ali. É a minha opinião, porque como atleta, né, que competiu anos, esse tipo de competição, ali não tinha um motivo, sabe? Você vê a inconstância da Gabriele Roncato, o clube dela nem estava lá, só tinha ela. Poxa, a Beatriz Gisotti no 200 borbo, era a última etapa, o Minas não podia não nadar o revezamento que eles já tinham ganho. Então não tinha disputa por pontos. Então, assim, esse valor do tiro único, de abaixar o tempo e ganhar o título, ele é muito comum a esse formato de competição. E quando você põe o skins, confunde. Essa é a sensação que eu tenho, assim, tipo, confunde. Muito legal a Stephanie ter ganho. Lembro também da vibração do Lucas Peixoto. Assim, muito legal, mas... Poxa, eu sinto que a proposta era ganhar a prova. Quem foi nadar uma prova de 50 metros ali queria ganhar o primeiro tiro. Os outros é lucro. Então, eles perdem um pouquinho do seu valor colocado nessa proposta, nesse momento. Mas, como eu disse, eu adorei assistir os skins na ESL também. E eu acabo concordando com o Patrick nessa situação. Se eu tô atrás de uma baliza num Troféu Brasil, eu quero ser campeã brasileira. Eu não tô preocupada em ganhar skins, porque a estratégia muda. A estratégia muda. Então, Catarina, você tá com o Patrick, mas você tá com o Fratos também ou só com o Patrick? Não, com o Fratos nem tanto, porque por mais que seja algo meio entretenimento, ok, os skins, que eu acho legal, como eu disse, eu gostei dos skins na ESL. Eu não sou contra o formato skins, entende? Eu achei bem legal também lá assistir. Mas, eu acho importante o Fratos colocar a opinião dele, porque todo mundo ficou nítido. A opinião dele foi demonstrada através dele nadando, né? Eu quero muito que o Fratos depois venha escutar o podcast. Guilherme, você tá com o Patrick
Você acha que o skins ele é bom, mas ele foi colocado na hora errada? Então, não sou tão crítico assim ao skins, né? Eu acho que toda inovação é interessante de fazer. Mas, por exemplo, a gente poderia ter um skin separado num outro dia, sei lá, chama os caras dos 8 primeiros e vai fazendo ali as eliminatórias. Não precisava ser, tipo, junto da prova, né? Porque realmente fica um pouco confuso, né? Por exemplo, o Bruno ganha a prova individual, é campeão brasileiro, mas quem praticamente leva ali o título, digamos assim, no popular é o Peixoto, porque ele ganha a prova, ganha o dinheiro, então o grande público vai achar que ele é o campeão. Então ficou um pouco confuso nisso. Mas eu acho que seria legal, por exemplo, você fazer talvez os skins no final da temporada, né? No final do torneio. Você seleciona os caras ali, fazem. Porque tem alguns torneios já tradicionais, né, que fazem isso. Por exemplo, o Mare Nostrum lá de Mônaco, a etapa de Mônaco é skins. Então, é um torneio também tradicionalíssimo, mais de 50 anos e tal. Mas eu achei que é legal você fazer uma disputa assim, né? Você poderia... É porque só teve 50 livre, mas eu imagino que se tivesse 50 peito, 50 costas, 50 borboleta, eles fariam também skins de todas as provas de 50. Mas eu não sou assim tão rigoroso, digamos assim, contra os skins, não. Eu acho que pode ser um entretenimento interessante. Eu também não vejo assim muito como um circo, igual o Bruno falou, não. Eu acho que é uma disputa, é uma inovação que eles estão tentando fazer. Dá mais vale dinheiro, o pessoal tá querendo ganhar dinheiro, né? Então, olha, estão pagando. E o revezamento? Vocês não falaram do revezamento? Não, então, o revezamento foi o mais legal e o mais sem sentido ao mesmo tempo, né? Ele foi muito legal, mas o sentido de colocar no Troféu Brasil, eu fiquei perdido, né? Aí fiquei perdido ali, o sentido de uma coisa tão legal no Troféu Brasil. Mas o Troféu Brasil já tinha terminado, Patrick? Então, mas assim, o pessoal não entende muito que o Troféu Brasil tinha terminado. Eu volto a falar, quem acompanha a natação é nadador. O dia que a gente conseguir fazer com que... Eu acho que o que você está falando é uma coisa... Desculpa te cortar, mas até para ficar bem claro, é o seguinte, basicamente o que você está dizendo é o seguinte, Troféu Brasil é o nosso melhor produto. E ele precisa ser tratado como o melhor produto. Da forma como se colocou os eventos, não é que os eventos sejam ruins, mas os eventos não combinam com o nosso melhor produto, porque o nosso produto já é bom. Só que, se o nome não fosse Troféu Brasil, se o nome fosse Torneio Open, só essa é a minha pergunta para ti. Era fácil de resolver. Era só colocar Torneio Open. Mas aí os dois aspectos, tanto o skins como o revezamento, teriam sido válidos? Se o 50 livre não tivesse sido o campeão, aí você teria campeão dos 50 livre e campeão dos skins, ou teria um campeão só? Não, eu só estou tirando o nome. Vamos tirar o nome do Troféu Brasil. Vamos dizer que tenha sido Torneio Open. Torneio Integração. Torneio Integração. Aí teria que mudar a regra dos skins mesmo assim. Você acha que a regra dos skins não ficou boa? Ficou horrível. Horrível. Sabe o que é o seguinte? Primeiro eu discordo bem radicalmente, não só de vocês dois, mas de você, da Catarina, mas como do Bruno. Eu acho que o Bruno estava descontente com o desempenho dele e absolutamente nada a ver com skins ou nada. E o Bruno é um cara que ele se expressa de uma forma muito natural. É um cara que realmente, quando ele não está satisfeito, ele fala mesmo. Então aconteceu o seguinte, eu acho que o skins é uma coisa que foi válida, acho que foi interessante. O nosso skins é o skins raiz, né? É raiz, porque nosso skins, o nadador termina a prova, tem que voltar, diferente do lado do ESL, que já termina ali do lado, né? O nosso skins ainda tem o fato de que são 3 tiros, né? E no primeiro você acaba fazendo a maior força. O nosso skins não apura o melhor nadador, como eu acho que talvez no skins não seja o melhor nadador, e sim talvez aquele que tem uma melhor condição. E eu digo mais, o skins, e aqui é uma informação, não é nenhuma opinião, o skins veio para ficar. Vai haver, dentro do planejamento da CBDA, já para 2021, um Open ou algo parecido para fechar a temporada, com o skins, com uma prova do medley, no qual vai ser sorteada a ordem do medley, vai ter uma prova de fundo, no qual o nadador vai sendo eliminado a cada 100 metros, enfim... As ideias que foram trazidas para este Troféu Brasil
e eu acho que aqui o nome, para mim, não é o mais importante. Era uma competição como qualquer outra, né? Vai levar o título de Troféu Brasil, que eu concordo contigo, uma coisa que vale muito mais do que da forma como foi colocada, mas eu acho que o skins, ele é uma forma, às vezes a gente até de dar uma inovada, de dar uma mexida. E o espírito, não só de quem nadou, mas de quem assistiu e estava lá, foi muito positivo. Então eu acho, de uma forma geral, eu acho que foi positivo a iniciativa da CBDA, eu acho que funcionou, eu acho que atendeu ao que se propunha e tomara que venham outras inovações pela frente. Mas, coach, não dá para só valorizar o nadador de 50 livre e não de 1.500, tá? Eu acabei de comentar, vai ter no próximo ano. Acabei de comentar, a inovação do próximo ano vai ter não só as provas de velocidade, não só de 50 livre, vai ter o skin nos outros nados, e nós vamos ter o medley, e nós vamos ter a prova de fundo. Isso está sendo já discutido e já na próxima temporada nós teremos. E a proposta... Próxima temporada depois da seletiva olímpica, né? Correto. Estou falando do final de 2020. Porque... E jamais, Patrick, isso jamais acontecerá no Troféu Brasil. Será sempre na competição que fecha a temporada, que é até para dar esse... Graças a Deus. Porque, assim, marketing é tudo. A natação precisa de várias inovações. Né? E tem espaço para isso, na hora certa. Perfeito. Galera, vamos escolher os melhores do Troféu Brasil? Está na hora de escolher a votação de cada um. Então é a hora de cada um dar rapidamente dar o nome do seu atleta escolhido, do seu nominado aqui, e a gente faz a soma. E vamos começar com o melhor nadador. Patrick, eu vou começar contigo. O seu voto para melhor nadador do Troféu Brasil 2020. Cara, eu vou colocar Fernando Scheffer, porque ele fez um tempo bom sendo prejudicado, ia sair um 46 lá, se não fosse a luz ali, ele me surpreendeu, nadou com autonomia, então eu vou colocar Fernando Scheffer. Melhor nadador para a Catarina. Guilherme Costa, melhor eficiência e melhor índice técnico do 400 livre. Guilherme, melhor nadador. Eu vou votar no meu xará, Guilherme Costa também. Gostei, principalmente, não dos tempos, mas eu gostei da prova de 400 dele, né? Que ele foi buscar o saldo, negativou, né? Nadou a segunda parcial mais rápido. Vou votar no cachorrão. Todas as escolhas foram boas, mas eu vou discordar de todo mundo aí. Eu vou de Vinícius Lanza. Eu tanto gostei do 52.2 de borboleta dele, como 2.00 de medley. Para mim foram as melhores performances da competição. Só que, né, às vezes o índice técnico, por uma série de coisas, acabou com o Guilherme Costa, que foi o único que ganhou 3 provas, que foi o nadador mais eficiente. Então merece. O escolhido aqui pelo Podcast Swim Channel é o Guilherme Costa. Melhor nadadora da competição. Começo contigo, Catarina. Júlia Sebastian, gostei muito do desempenho dela, está muito consistente nos tempos, nas marcas, sempre no peito. Eu gosto de ver a Júlia competindo, para ela não tem tempo ruim, não tem competição mais ou menos importante. Já vi ela fazer próximo de recorde sul-americano em torneio regional, então eu gosto muito da conduta dela competindo, é muito legal ver ela nadar. Guilherme? Eu vou votar na Júlia também, porque gostei da performance dela. Ela veio de uma temporada de SL, que ela já havia nadado bem, batido o recorde sul-americano lá. Claro, né, o peito feminino do Brasil está bem atrás da Argentina, né, até do continente como um todo, né? Mas eu gostei da participação dela. E se tivesse que escolher uma brasileira, eu ficaria com a Aline, porque também foi muito versátil, né? Foi a mais eficiente, acho que isso também tem que ser levado em conta. Patrick. Olha, coach, a gente tem que tomar muito cuidado com as campanhas de marketing, tá? Eu estou aqui no site da CBDA, com todos os resultados abertos, e o Troféu Brasil de Maratona Aquática faz parte do calendário da CBDA, como pontuação de clube, como um resultado final. Sendo assim, a Ana Marcela Cunha. Ana Marcela. Olha Ana Marcela, porque assim, tá aqui no troféu, ela abriu 24 minutos da segunda colocada, né? E tá aqui, marcou pontos pro clube dela, é a primeira. Acho que ela chegou em quarto ou quinto contra os homens, porque largaram juntos. Sendo que tinham dois estrangeiros, né? Eu acho que ela chegou em quinto, beleza? Quinto lugar. Então vou ter que ir de Ana Marcela, dado as devidas regras do evento. Olha, vamos fazer o seguinte... Eu vou votar contigo, eu não tinha pensado na Ana Marcela. Aí vai dar um empate e a gente elege as duas, Júlia Sebastian e Ana Marcela. Pronto. Boa, gostei. Vamos escolher a melhor prova da competição.
qual foi a prova que mais te encantou? Guilherme? Encantar a prova, assim, foi difícil, né? Não tenho nenhuma prova, assim, que me encantou tanto, mas eu gostei da performance do Stefan no 400 medley. Vou ficar com essa porque fez 4:19, depois da prova ele deu uma entrevista bem legal também, falando que ele está motivado. Eu lembro que a gente fez uma entrevista com ele na Swim Channel, acho que no ano passado, no final do ano passado. E ele falou que o foco dele era Paris 24, né? Então agora ele já está pensando em Tóquio, né? Então você vê como um torneio, assim, uma boa participação mexe com a cabeça. E eu vou votar nele porque gostei da performance, da atitude, né? Principalmente da mentalidade, né? Patrick? Olha, se for colocar o quesito emoção, caraca, vibrei, irado, é o 4x200 masculino. Eu sou de uma época saudosista, onde o Fluminense tinha um time muito forte, com Luiz Lima, Fernando Saez, Leonardo Baiano Costa, e você vê um evento onde o Fernando Scheffer pulou muito atrás do Fluminense, porque o campeão dos 50 livre estava morto também, tinha 1 milhão de fatores na piscina. Aquilo deixou a prova tão legal. Quando pulou o nadador Lucas, estava morto, afundou o revezamento, aí o Fluminense tinha vários nadadores novos, aí abriram muito. E será que o Scheffer busca? Será que o Scheffer não busca? Então, de emoção, não de índice técnico, o 4x200 masculino foi onde eu mais vibrei. Catarina? Olha, eu fiquei muito na dúvida aí nas provas de meio fundo masculino, não só o revezamento agora que o Patrick mencionou, mas também o 400 livre, o 200 livre masculino. Todas as provas teve alternância de posição, que é o que eu sinto que deixa a prova mais emocionante. Mas eu vou defender o meu lado e eu vou votar nos 10 quilômetros masculino, que foi uma prova que me prendeu, que é uma prova longa, que demora, e mesmo assim eu fiz questão de assistir por conta da alternância de liderança e dessa forma da gente ver a estratégia, né? Porque no final os dois argentinos não hidrataram e dispararam dos brasileiros. Eu torço muito mais para os brasileiros, é claro. Adorei ver a postura do Figueirinha puxando, o Alan esperto atrás. O Alan, não, mesmo com toda essa experiência, não conseguiu segurar, controlar essa situação dos dois não hidratarem. Eu fiquei na emoção até o final da prova, torcendo para ele buscar. Ele comeu um pouco de distância ali, mas não conseguiu chegar. Mas foi uma prova que me prendeu muito. Então eu vou nos 10 km masculinos. Aí você cria um problema enorme para mim, né? Porque cada um votou num, né? São 4 votos aqui. Já que eu tenho um voto e o meu voto é em prova diferente, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou dar o meu voto e eu vou acabar escolhendo um entre os que vocês escolheram. Sou eu. Não é. Primeiro, o meu voto seria para o 100 borboleta masculino, que eu achei uma prova sensacional, do Vinícius Lanza contra o Vitor Baganha. Foi uma prova muito bem disputada. O Baganha é um garoto que ele desponta, inclusive, para uma das opções da próxima categoria que nós vamos falar. E foi uma prova assim, muito bem disputada. Ele acaba perdendo num fundamento que o Lanza domina muito bem, que é a saída de virada. Mas eu vou com o Guilherme. Sabe por quê? Porque o 400 medley do Stefan, até hoje, não terminou a temporada globalmente. Nós estamos tendo alguns campeonatos sendo em andamento nesse momento. Até hoje, neste momento, na categoria júnior, o Stefan, com 16 anos de idade, né? O júnior vai até 18, ele é o 4º nadador do mundo. 4:19:04, uma temporada muito quebrada, pouca gente... O 4º do mundo em todas as idades, coach? Até 18 anos de idade. Até 18 anos de idade. Entendi. Porque o Brandon Pierre nadou no dia seguinte dele, né? Não, mas aí nós estamos falando de absoluto, né? Eu estou falando de um garoto de 16 anos de idade, comparando com a categoria júnior. Então, nós estamos falando de ranking mundial júnior para um garoto que tem mais 2 anos de ranking mundial júnior. E 4º do mundo, não sei se ele vai terminar nessa posição ao final da temporada, mas hoje, nesse momento, que nós temos vários campeonatos em andamento nesse momento, vamos ficar com 400 metros. Então, até agora escolhidos, melhor nadador da competição, o Guilherme Costa, a melhor nadadora, um empate, Júlia Sebastião na Marcela, e a melhor prova ficou os 400 medley de Stefan Steverink. Vamos para a revelação? Eu vou começar com você, Guilherme. Bom, de revelação eu pensei, né, principalmente nos jovens aí, que estão nadando a primeira competição absoluta, e eu achei a Stephanie a revelação, né? Primeira competição absoluta, já ganhando 100 livre, ficando próximo da melhor marca dela também, né? Não baixou, mas ficou bem perto ali, ganhou 2:10.
chegou em outras finais também, então é uma nadadora com bastante potencial, né? Até por ser bem jovem também, tem até um potencial, principalmente, como você falou desses rankings júniors, né? No ano que vem a gente tem Mundial Júnior, né? Então, são nomes aí que a gente pode ficar observando para ver se conseguem entrar no Mundial Júnior. Então, vou ficar com ela. Patrick. Olha, no masculino é muito difícil apontar uma revelação, porque a seleção para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021, ela está meio que pré-montada. E o feminino está totalmente em aberto. Então, a Stephanie Balduscini, ela chegou de uma maneira avassaladora. Nenhum especialista hoje, nem Daniel Takata, nem Coach Pucieldi, ninguém não colocaria ela num 4 por 100 livre como uma peça importante, até uma peça quase que... Eu acho que você não tem lido o blog do coach. Né? Mas pode ser, mas assim, a Stephanie, ela chegou, ela se impôs, assim, né? Ela é uma... É mais fácil ter revelação no feminino do que no masculino. Volto a dizer, a seleção masculina, ela está pré-montada para Tóquio. Né? Ela tem 2, 3 expoentes de cada prova muito fixo. O feminino está tudo em aberto, né? Está tudo em aberto. A gente tem Viviane e Etienne. Então, eu gostaria muito que o voto fosse para a natação feminina e para a Stephanie. Catarina. Eu sei que eu tinha até comentado previamente que eu estava pensando em votar, mas refletindo muito sobre esse critério de ser um destaque no absoluto, né? Não só nas categorias. A Stephanie foi estreante da competição, já ganhando uma prova, já medalhando em outras, e isso é muito representativo, né? Aproveitou a oportunidade completamente, tenho certeza que ela caiu já sabendo da condição que ela tinha de ganhar, de medalhar, não foi uma surpresa os tempos e as colocações dela para quem viu o balizamento, inclusive para ela própria, mas não deixa de ser a primeira participação dela, independente de quem estava na competição ou não, ela, na primeira edição do Troféu Brasil que ela participou, ganhou a prova. Então, o meu voto tem que ser para a Stephanie. Aqui, finalmente, uma unanimidade. Vou para Stephanie Balduscini também, não só pelas performances, mas pela personalidade. Quem acompanhou as entrevistas da Stephanie, cara, essa menina tem muito para dar, mas muito para dar mesmo. Inclusive, até mesmo o fato dela ter doado a verba que ela ganhou para uma ação, acho que ela merece, acima de tudo, todo o nosso reconhecimento. Está eleita a revelação do Troféu Brasil 2020. Para terminar, gente, agora tem que ser rápido, tá? Troféu Brasil, uma palavra ou uma frase? Patrick. Deveria se chamar Open. Guilherme. Mas podia ser melhor. Catarina. Oportunidade. E eu vou contigo, Cata. Oportunidade. Oportunidade. E quem aproveitou sabe o que é. Este foi o podcast Swim Channel. Analisamos o Troféu Brasil. Galera, aqui é a nossa última mensagem. Estamos encerrando o ano de 2020, um ano que o Grupo Swim Channel deu um passo gigante. Quero aí deixar a vocês para desejar aquele Feliz Natal, próspero Ano Novo e um super ano olímpico chegando. Vai daí, Patrick. Muito obrigado, pessoal. Para quem é fã do Daniel Takata, infelizmente ele não pôde estar aqui com a gente hoje. É uma opinião sempre que contribui bastante. Gostei muito de falar de Troféu Brasil. Gostei muito do que aconteceu. E realmente, ainda bem que teve um Troféu Brasil no ano de 2020 para dar uma pimentada na natação. Obrigado, pessoal. Cata. Uma honra estar falando do Troféu Brasil. Eu acho importante a gente valorizar essa competição, independente de quem estava, quem não estava, quem fez, quem é campeão é. E não deixa de ser Troféu Brasil por conta do ano da pandemia. Acho muito legal a gente reconhecer esse grande feito da CBDA, dos atletas, dos técnicos, dos árbitros, de todo mundo que participou. Guilherme? Bom, valeu, pessoal, pelo bate-papo aí, bastante produtivo, algumas discussões, algumas declarações mais fortes, né? Mas foi legal a conversa. Também é muito legal ter tido o Troféu Brasil, né? Uma temporada bastante atípica, né? Do que a gente está acostumado. E também deixar aí votos de Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo, que o pessoal se cuide aí, né? Dessa questão de pandemia também. E que ano que vem a gente vai ter muita coisa para falar, né? Tem um calendário muito pesado aí, com muitas competições, vai dar para fazer podcast semanal, hein? No ano que vem. Guilherme tá assustado já. Valeu, gente!
Tudo de bom, a gente se vê. Esse foi o podcast Swim Channel. A gente se vê, até a próxima. Até lá.